Estamos de volta com entrevista coletiva, esta semana falando sobre a crise econômica mundial. E você pode participar do nosso programa, mande seu e-mail em entrevistacoletiva@band.com.br. Hoje eu recebo aqui na bancada o professor Marco Delgado, ele que é um especialista em economia e também mestre em gestão empresarial. Nós estávamos falando, aliás, professor, no bloco anterior, sobre a crise lá na Europa, na Grécia, Portugal, Itália. Agora, a gente sabe que essa crise não é só da Europa, ela é mundial. E eu queria que o senhor me explicasse o seguinte, o que tem a ver a queda das Torres Gêmeas com essa história? A queda aconteceu há 10 anos, né? O que tem a ver? Onde é que está essa ligação? Luiz, eu acho que a gente pode dizer que a crise econômica mundial ela tem um nome, Osama Bin Laden. Né? Antes das torres ruírem, vamos dar um exemplo do Brasil para você ver como é que a economia americana foi afetada. O Brasil, a cada 4 dólares que o Brasil exportava, 1 era para os Estados Unidos. Hoje, de cada 10 dólares que o Brasil exporta, 1 é para os Estados Unidos. Caiu bastante. Então, caiu muito a exportação brasileira. Para os Estados Unidos. Assim deve ter acontecido com vários outros países. 2 fatores contribuem para isso. Um é que o Brasil se tornou um parceiro comercial da China. Então, vende muito para a China. E houve uma redução do consumo nos Estados Unidos, dos produtos americanos. Aí, o que acontece? Com a queda das Torres Gêmeas, houve um problema seríssimo nos Estados Unidos. E afetou o resto do mundo, aliás. Nós ficamos perplexos diante daquelas cenas horrendas, né? Imediatamente os Estados Unidos precisava se reconstruir do ponto de vista de segurança, de confiabilidade, de autoestima também. E ao fazer isso, os americanos tiveram que fazer grandes investimentos, ou seja, tiveram que gastar muito dinheiro em investigação na área de segurança. A preocupação de que, uma vez que eles conseguiram derrubar as 2 torres gêmeas, atingiu o Pentágono, aquele avião que caiu perto lá aquele avião que caiu derrubado pelos passageiros, supostamente derrubado pelos passageiros. E os americanos estavam, o governo americano, numa total insegurança. E o que aconteceu? Começaram a investir, gastar muito dinheiro em segurança. Sabe-se mais ou menos quanto, a estimativa nesses 10 anos, quanto já foi gasto pelos americanos? A informação que eu tenho lido, que é cerca de 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares. Não é a economia que sustente isso? Não tem como sustentar. Principalmente desde a queda da torre, a reconstrução de tudo aquilo, todo o aparato de segurança e as guerras do Iraque, né, e a própria guerra do Afeganistão. As 2 guerras. Tudo isso é dinheiro que tem que Tudo isso é dinheiro que gasta em uma quantidade muito grande. Deixa eu só fazer uma parte, um momento nisso aí, que a gente vai continuar a partir dessa história, professor, mas eu queria lhe perguntar sobre uma situação assim. Dizem, né, que o Osama Bin Laden atacou os Estados Unidos, que ele era contra o imperialismo americano, aquela história toda, mas há uma teoria de que havia uma questão pessoal, inclusive, de famílias? Dizem, eu já li sobre o assunto, a gente não tem informações precisas, que o Bush, o pai, era era diretor da CIA e investidor na área de petróleo. E ele fez uma associação com o irmão do Bin Laden, o irmão mais velho, e para a produção de petróleo nos Estados Unidos. E um tempo depois, segundo a informação, o irmão e a família dele caíram num acidente de helicóptero e morreram todos. Quando a família do Bin Laden foi aos Estados Unidos procurar saber o que tinha acontecido, parece que não havia mais rastro financeiro, que eles não eram donos de nada, enfim. Teriam levado um calote. Levado um calote. E a justificativa, talvez, para esse ódio do Bin Laden aos americanos, tenha nascido aí, né? E ele, então, orquestrou toda essa situação. Por um fundamentalismo, né? E outra por vingança mesmo. Pessoal. Bom, explicada essa situação, vamos dar é uma teoria, enfim. É uma teoria, não quer dizer que seja verdade. Com certeza. Vamos dar um passo à frente. E aí essa questão de 3 trilhões de dólares gastos, é uma estimativa também, nesses 10 anos pelos americanos, isso chegou à questão da bolha imobiliária, inclusive, não é isso? Aí o que aconteceu? Com os gastos excessivos,
Inclusive tem 400 bilhões de dólares em segurança dentro dos Estados Unidos, que eles tiveram que gastar, né, monitoramento e tudo mais. Mas o que aconteceu? Os americanos, para poder financiar tudo isso, tiveram que estimular a economia. E para você estimular a economia, o que você tem que fazer? Você baixa juros. Quando você baixa juros, os bancos podem emprestar dinheiro para aqueles que não, para os mais pobres, a juros menores, não teriam condições de ter. E o que aconteceu? Aí tem até um exemplo bastante interessante. Vamos imaginar que eu sou o gerente de um banco, que eu tenho autonomia para fazer negócios na área imobiliária, que foi aonde a coisa estourou. Vamos lá, um John, ele tinha comprado uma casa em 1992 por 300 mil dólares, financiada em 30 anos. Aí o John, em 2005, 2006, foi chamado pelo gerente do banco dizendo assim: olha, meu amigo, você tem uma casa que custou 300 mil dólares, está financiada, está tudo certinho, mas ela hoje custa 900. Eu tenho 600 mil dólares para te emprestar, para você investir. Aí o John ficou, juro muito baixo, pegou o dinheiro e investiu. Ele faz os investimentos, gasta um pouco e tudo mais. E começa a construir mais casas, né? Então o John construiu mais 2 casas. No final de um determinado período, não era só o John, era 2,5 milhões de Johns. Aí era casa demais, construídas. O preço cai. E o preço cai, e aquele valor, aquelas casas... Que teoricamente valia 900 mil, caiu a zero. Que era o papel, você sabe que os bancos, né, aí vamos falar o Lehman Brothers, que foi o que mais se destacou, pegava esses papéis de 900 mil dólares e saía vendendo, ou seja, vai e coloca no mercado esses papéis. E as empresas, os investidores compram esses papéis. Só que, num determinado momento, os papéis não tinham lastro. É o que a gente chama de bolha. Alguém foi lá, mas não existiu dinheiro. Não existiu dinheiro. Alguém foi lá, furou a bolha, explodiu. Aí foi aquela correria danada. O Lehman Brothers quebrou e o governo americano começou a ter que socorrer os bancos, inclusive sem punir, porque ele não podia punir porque ele tinha meia culpa no negócio. Houve um desequilíbrio no controle da economia. Tá certo, professor. Nós vamos fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho depois do intervalo, né, no próximo bloco, nós vamos falar o seguinte: como é que, a partir desse momento, disso tudo, houve a contaminação mundial e também a questão aqui no Brasil. Como é que as pessoas devem se comportar nos dias de hoje, as empresas? Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Ok.